Alô, você que acompanha a Módulo FM em todas as plataformas. Hoje é dia dela. Hoje é dia de intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Intimidade dessa noite toda especial, né? Hoje, 13 de maio do ano 2025, dia da abolição da escravatura, dia da abolição, 137 anos da abolição da escravatura no Brasil. Boa noite, Patrícia. Boa noite, meu querido. Como vai? você está? Eu tô bom e bonito, como sempre, Vossa Senhoria. Estou bem, obrigada. E Vossa Mercê? Nossa, gente. É só porque aqui nos bastidores eu falei que eu não tenho leitura pra isso. Você tá achando que eu sou lá. É, tipo dessa assim, época. do século passado. Vossa Mercê. Mas eu sou do século passado. Nós somos. Nós somos do século passado, literalmente. Eu estou bem, obrigada. Passou bem o Dia das Mães. Passei. Ganhou um presentão que eu fiquei sabendo. Ganhei mesmo. Sabia, ó. Ganhei. Tá vendo? Passarinho me conta. Ganhei, claro. E eu gosto de ganhar presentes. Só não ganhou o chocolate, hein? Ok, mas 2026 que me aguarde. Ah, tá certo. Tony, você falou da data de hoje, né? Tão importante. E assim, a gente não tem... Nós brancos, né? Quem é branco, quem Sim. não tem noção do que é ser negro. Não mesmo. A gente não consegue mensurar isso. São mais de 100 anos da abolição e a gente ainda vê tanta, eu falo barbárie, tanta, sabe, injustiça por causa de raça. Que raça? Nós somos humanos. Eu não consigo ver essa diferença, sabe? Mas sei que ela existe. Ela existe e é escondida, né? Isso é que é pior. É velada, né? Exato. A pessoa fala que não tem racismo, mas no fundo é racista. Sim. Né? A gente tem o chamado racismo estrutural, né? Exato. Que está entranhado na raiz da sociedade brasileira. Isso a gente tem que acabar. Embora que nós temos que conscientizar de que nós vivemos aí por mais de 300 anos explorando o trabalho escravo, trabalho escravo da pessoa negra, trazendo africano para o Brasil, traficando africano para o Brasil. E se a gente for fazer uma comparação com o tempo da legalidade da abolição, da proibição do trabalho escravo no Brasil, é muito pouco. Só 137 anos. É por isso que eu acredito na humanidade, Tony. Mesmo sabendo que nós temos o racismo estrutural e outros N problemas no mundo aí, porque nós, enquanto humanidade, causamos, e eu me coloco dentro desse balaio aí, por isso que eu acredito que nós estamos evoluindo. Sim, uma coisa que eu costumo falar sempre, né? Eu não preciso ser mulher para apoiar a luta das mulheres. Eu não preciso ser gay para apoiar a luta da pessoa LGBT. Eu não preciso ser preto para apoiar a luta do povo preto. Exato. O importante é a gente ter uma coisa que é típica do ser humano, né? É ter empatia. Empatia, consciência e amor e respeito são sentimentos que são comportamentos, que fazem parte da boa convivência, que faz parte da evolução da humanidade. Sim, sabe? Perfeitamente. E hoje, já falando, né, nesse tema, entramos com um tema sério, isso é muito sério. Seríssimo. Muito sério. É até interessante, Patrícia, de você depois fazer um estudo sobre isso com relação à sexualidade da mulher negra, da mulher preta. Né? Seria interessante fazer um tema sobre isso. Não, muito bom. Gostei muito da ideia, porque eu li recentemente li 2 livros, 2 biografias, da Viola Davis, da atriz. Eu chorei no Espetacular. livro. E li da Michelle Obama. Eu não li. Contando um pouco da história dela e tudo, apesar que são contextos muito diferentes, estruturas familiares muito diferentes. Sim. Mas ali, assim, é quase que palpável o que elas passaram pelo fato de serem mulheres negras. Pretas. Mulheres pretas. Assim, a gente não consegue ter noção mesmo, mas muito gostei do tema, vou estudar, vou trazer algo sobre isso. Mas, dando sequência no nosso Intimidade de hoje vamos falar sobre... Hoje um tema também muito importante, nós vamos falar sobre maternidade, por outra vertente. Sim. Mas, vamos lá. Primeiro,
pessoal aqui quer falar com você, falar, olha, eu tô com uma dúvida aqui, como é que eu faço? Pode me chamar pelo Instagram, é Patrícia Fonseca Sexóloga. Já me adiciona lá, me segue. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar, que eu mesma respondo. Responde mesmo? Eu mando pergunta lá, você não me responde? Bonitinho, mentira, gente. Mentira não, é verdade, eu provo aqui, eu mostro. Prova. Ai. Prova. Eu respondo todas. E às vezes pode sim ficar uma pergunta, uma mensagem para trás, mas eu sempre dou uma passada assim para ver se eu não tô deixando alguém para trás, sabe? E eu não gosto não. Gosto eu mesmo responder. Só o rapaz aqui que você deixa para trás, não tem problema não. Ai, gente, Até parece, tadinho, né? tá dolorido. Até parece. Mamãe já voltou? Não, só no final de junho. Ô, dona Lázara, tá demorando, viu, dona Lázara? Beijão pra senhora, viu? Mamãe chega no final de junho. Vou mandar um abraço hoje muito especial, hoje, dia 13, para minha tia Cássia, que mora hoje em Monte Carmelo. Aniversário dela hoje, parabéns, tia Cássia. Parabéns, tia Cássia, feliz aniversário. Papai do Céu te abençoe, te dê muitos anos de vida, muita saúde, muita paz e manda um pedaço de bolo pra nós que a gente aceita. Ah, nós aceitamos, tia Cássia, pode mandar, parabéns, que Deus te abençoe aí. Um abraço pra todo mundo lá em Monte Carmelo. O pessoal em Monte Carmelo sempre ligado com a gente aqui, obrigado, sim, viu? Verdade. Também fiquei sabendo que foi aniversário da sua irmã, né? Da minha irmã, no da domingo, Priscila. Ou no sábado? Na sexta-feira, dia 9. Sexta-feira, eu tô esperando, Priscila, eu tô esperando o bolo aqui, viu? Mas tá vindo assim a cavalo aí de Israel pra cá, viu? Tá difícil. Lá, eles não têm muito esses bolos que nós temos aqui, não. Um pouquinho diferente, mas são deliciosos. Não, mas pode mandar uma tâmara, não tem problema não. Nossa, isso é bom, hein? É diferente eu lá. Aceito. Muito diferente lá, Tony, tem umas tâmaras, elas são carnudas, assim, são maiores. E aí, com castanhas, com morango, você vai no mercado. Vamos trabalhar, Patrícia? Vamos trabalhar? Vamos são conversar, deliciosas. vamos falar de coisa séria. Vamos, porque o tempo tá passando. Ó, mandar um abraço também pro pessoal do Mister Lanches, né? Pros nossos amigos queridos que estão sempre ouvindo a gente. E para você que tá aí do outro lado, que tá sempre acompanhando. No sábado, Tony, eu fui ao supermercado de manhã, perdão, depois do almoço. Falei, vou preparar o almoço no domingo. A mãe que prepara, né? Dia da mãe, mas é a mãe que prepara. Para não perder o costume. Exato, mas eu fui ao supermercado no sábado. Falei, eu não quero pegar supermercado domingo, né? De jeito nenhum. E lá eu encontrei 3 pessoas. As 3 pessoas falaram assim comigo, nossa, tava acabando de ver um vídeo seu. Eu falei, uau, continua então, ela, coincidência. E uma senhora, amiga da minha mãe, assim, né? Virou pra mim e falou, Patrícia, eu tô vendo sempre você, continue, eu gosto muito do que você fala, eu gostei demais. E depois uma outra pessoa que eu já trabalhei há muito tempo atrás, falou, nossa, eu tô te acompanhando sempre, parabéns pelo programa. Então assim, numa tarde, em menos de 1 hora dentro do supermercado, 3 pessoas chegaram pra mim falando. Tá famosa, hein? Gente, mas tá eu fico... famosa, hein? Não, eu não fico vaidosa pela fama. Eu fico feliz demais da gente poder realmente estar contribuindo com outras pessoas. Sim, a mensagem tá chegando. Exatamente. Então, assim, obrigada mesmo a cada ouvinte, a cada telespectador, porque a gente tá pelo YouTube também, né? Então tem imagem também. Muito obrigada de verdade. Se nós estamos aqui, em agosto faremos 2 anos de programa. 2 anos que eu te aturo, Patrícia. 2 anos, Tony. Meu Deus do Alegria céu. da sua vida, todas as terças-feiras. E assim, se nós estamos aqui é porque tem alguém do outro lado. E essa validação do trabalho, tem alguém do outro lado, até o Alex apontando ali, que ele tá ali também. Pra trazermos aqui, tem que ter gente do outro lado mesmo, que nos apoiando, além não somos só nós dois aqui, né? Nós Toda somos uma equipe. Toda uma equipe trabalhando. Tem o Alex, tem tem o Andim, tem uma equipe toda trabalhando para que essa mensagem chegue aí. Exato, eu fico muito, muito feliz mesmo, né? Enfim, hoje nós vamos falar sobre a maternidade, sobre uma vertente diferente, porque eu quero trazer aqui a questão da maternidade, da mulher ser mãe sem deixar de ser mulher. Ser mãe sem deixar de ser mulher. Exato. O curioso, que ontem eu cheguei em casa do trabalho, saí da rádio, cheguei em casa, liguei a televisão, aí acabou a novela, foi começar, como é que chama lá, o Tela Quente? Não sei, não vejo. Esse horário eu tô dormindo. Aquele filme que passa na segunda-feira. Você lembra aquela novela que tinha lá, Um Amor de Mãe? Sim. É o filme dela. É o filme nunca dela. Vi. É o filme dela falando, o tema falando justamente sobre isso. Ela como mãe
É Regina Casé. Regina Casé. É. Ela, como mãe, se libertando, né? Para poder Mesmo, viver. eu não vi o filme. É eu muito quero interessante, eu recomendo. Ótimo. É bom nós trazermos isso, mas eu quero trazer com leveza, com tranquilidade, para a gente entender que uma mulher, a partir do momento que ela se torna mãe e ela busca voltar, resgatar essa mulher dentro dela, ela não está sendo egoísta. Porque normalmente as pessoas julgam. Nossa, você com filho pequeno vai sair de casa sem seu filho? É claro que tem que ter responsabilidade, Não, tem que ter claro, alguém responsável em claro, casa, né? Sim, né? Tem que ter Pra deixar o uma filho. rede de apoio, uma Sim. estrutura. Nossa, mas você já vai voltar a trabalhar? Pergunta pra essa mulher se ela tem a opção de voltar a trabalhar ou Não não, tem jeito. sabe? Então, assim, os julgamentos, eles estão a todo momento. Nós precisamos acolher a mulher na maternidade. Hoje nós tivemos a notícia, né, para quem acompanha as redes sociais aí, aquela jornalista Tati Machado, que ela perdeu o bebê dela hoje, com 33 semanas de gestação. Nós estamos vendo a outra atriz aqui de Araxá, que é a Mariana Rios, uma linda ela. Uma mulher extremamente inteligente também, e ela tá aí no processo de ser tentante, o quanto ela é dolorido o processo de uma mulher que quer ser mãe e que não consegue. Então, assim, isso mexe muito com a gente. E normalmente outras mulheres nos julgam por isso, por tentarem não conseguir, por ter, por não ter, por trabalhar fora. Agora, para você, Tony, para mim, para o Alex que está do outro lado, para quem está aí do outro lado ouvindo e vendo a gente, vamos nos despir, sabe de quê? De preconceito. É o momento agora de nós entendermos o que realmente acontece quando a mulher se torna mãe. A maternidade, eu me lembro que eu estava nessa salinha aqui, entrevistando o padre Ederson, o Frei Ederson, que algumas pessoas conhecem, e eu perguntei para ele sobre o que era amor de mãe. E ele falou assim comigo, que amor de mãe era o que mais se aproximava de Deus, pela grandeza, pelo tamanho, que é a questão do amor da mãe. Então, o amor de mãe é algo que, na maioria dos casos, é claro, ele preenche a gente de tal forma que a gente não sente necessidade de nós. Nós nos perdemos de nós porque nós não sentimos necessidade. O amor pelo filho é algo tão gigante, mas tão, tão intenso, que estar com meu filho me basta. Mas não dá para ser assim. Passa rápido. Eu, por exemplo, meu filho já mora fora. E aí, como fica isso? E se eu vivesse em função dele, como eu estaria hoje atrás dele? Não, eu quero que ele viva a vida dele, que ele faça as coisas acontecerem para a vida dele. Nós temos uma questão da educação, uma questão muito relacionada com a educação, que a mulher é criada para ser perfeita, e essa perfeição inclui o cuidado com a casa, com os filhos, com o lar. Então, isso tem essa concepção. A mulher que muitas vezes decide por não ter filho, que não consegue ter filho, ela se sente extremamente frustrada de alguma forma, até aquela que decidiu. Frustrada porque, não seria bem frustrada, mas assim, não, como se estivesse faltando alguma coisa, porque tem o julgamento alheio, porque as pessoas estão sempre julgando. É como se as mulheres nascessem para ter filhos. Só, nada mais. Então, a partir do momento que ela não tem filho, é como se ela não tivesse utilidade mais. Está sempre sendo subjugada, né? A todo momento. E aí, o que é importante a gente falar sobre essa questão de ter filhos? O homem, ele tem também as variáveis que impactam na vida dele, mas a mulher tem, inclusive, estudos que trazem que a mulher, no período, quando ela chega na menopausa, o que mais abala é o emocional dela. Porque como nós fomos criadas para reproduzir, para ter filhos, quando eu chego na menopausa, o que acontece? Eu não tenho mais essa utilidade. Então, eu perco a minha utilidade de vida. E muitas mulheres, claro que vem mudando, graças a Deus, as pessoas estão falando mais sobre isso, a medicina vem ajudando, nós estamos evoluindo, sim, mas ainda tem muito uma questão. Chegou na menopausa, não tem vida mais. Mas a questão não é por causa dos hormônios
que alteram, não é por causa da idade que chega, é por causa da utilidade que a mulher sempre foi educada para ser, que é a questão da procriação, de trazer filhos ao mundo. Então entenda, a mulher não tem filho, chegou o período que ela não pode ter filho mais, acabou. E aí, como que lida com isso? Por isso que a mulher tem que sempre estar resgatando essa mulher quando ela se perde na maternidade, fazendo algo por ela, o que é importante, ok? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Concorda comigo? Plenamente. Quero trazer um assunto aqui, maternidade solo, e puxar a orelha dos homens. Lá vem chicotada. E se eu pudesse, era isso mesmo. Lá vem chicotada. E se eu pudesse, era isso que eu faria, porque é algo que dói na minha alma, Tony. Onde existe uma mãe solo, tem um pai que não está cumprindo o papel de pai. Ponto. Onde tem uma mãe solo, fazendo o papel de 2, tem um pai incompetente, que por N questões, inclusive falta de caráter, de responsabilidade, de amor, de empatia e sei lá mais o que a gente pode falar, está deixando de cumprir o papel dele e colocando essa responsabilidade totalmente sobre a mulher. E prova disso é que em nossa sociedade a responsabilidade da gravidez é da mulher. A mulher faz filho sozinha? Não tem jeito, né? 50%. E aqui? E eu de verdade, Tony, eu não conheço nenhuma mulher, olha que eu conheço muitas mulheres que são mães solo, inclusive eu sou, eu não conheço nenhuma até hoje que falou, eu vou ser mãe solo e vou abrir mão totalmente do pai na vida desse filho. As mães, a maioria das mães que hoje exercem o papel de mãe solo, não é porque ela escolheu ser uma mãe solo, não. É porque não teve opção. Não teve opção. É porque tem um homem fazendo papel de moleque sendo pai. E aí hoje mesmo eu abri uma caixinha de perguntas sobre esse tema no Instagram. Deixar meu Instagram mais uma vez, Patrícia Fonseca, sexóloga. Hoje eu abri uma caixinha de pergunta e uma mulher me mandou lá que eu perguntei assim, na maternidade a gente sempre ganha e perde. O que você perdeu, o que você ganhou? Aí uma mulher falou assim, eu ganhei um amor, mas eu ganhei a culpa também por não ter escolhido bem o pai do meu filho. Agora, a responsabilidade também de escolher um homem para ser pai da mulher. Como se nós tivéssemos estrela na testa para falar assim, eu vou olhar para você. Pelo seu comportamento, pela sua atitude. Você é um cara gente boa. Você é um cara gente boa. Acho que você pode ser um bom pai. Mas isso para as costas da mulher, gente, para. Colocar um letreirozinho assim, eu sou um bom pai. Eu sou um bom pai. Sabe? Como assim? Acho que é só na hora mesmo que, né, do vamos ver, que vai perceber se o homem é bom pai ou não. E aí, a quantidade de homens que estabelece condições para ser bom pai. Se eu ficar com a mãe, eu sou pai. Se essa mãe fizer o que eu quero, eu sou pai. Se esse filho for bonzinho e fizer o que eu quero, eu sou pai. Para. Como que filho não vem com manual de instrução e nem vem do jeito que a gente quer, né? Isso faz o meu sangue ferver. Ferver. Eu que lido com a sexualidade, que trabalho isso muito. Por exemplo, quantos casos eu já atendi quando um dos filhos assume uma homossexualidade e o pai joga a culpa na mãe, fala que a culpa é da mãe. Até isso. Olha o peso da maternidade. Isso aí, né, nem século XVIII ainda é século II. Sabe, é isso. Mas nós vivemos isso, Tony. Isso é real. Tá vendo o peso da maternidade? E aí, o que as pessoas tendem a fazer? Florear, romantizar a maternidade. Hora nenhuma estou falando que é ruim. Eu amo meu filho e ser mãe foi uma das grandes bênçãos na minha vida. Mas eu lido com todos, assim, com muitos desafios da maioria das mulheres vive. E sei o quanto é pesado, o quanto é difícil lidar com isso. Então, alguém precisa falar. Nós precisamos começar a falar. Olha, mulher, vou te falar uma coisa. Maternidade é linda. É um amor gigante que nós vivemos. Homem nenhum vai conseguir experimentar o amor de uma mãe. Jamais. Não vai. Mas a questão é a seguinte. Esteja preparada. Porque as chibatadas vão chegar. Vão chegar. E você ainda pode contar com a ineficiência, a inoperância
de um pai que se faz ausente por N questões. Mas eu vou fazer um pouco de advogado do diabo, nem todos, Faça. viu? Nem todos. Não tô generalizando. É. Por favor, né? Peço desculpas para quem se sentiu ofendido, não estou generalizando. Eu estou trazendo aqui que a maioria dos casos de mães solos, e que vivem o peso de fazer o papel por dois, não foi por escolha. Normalmente é o homem que simplesmente não quero participar, não quero conviver. E assuma você. E também tem um caso de mãe também, viu? De mães? Mães que abandonam o filho com o pai e vai embora pro mundo e não dá nem notícia. Isso também acontece. Aqui, eu não quero generalizar. Trazer ninguém aqui, tipo assim, todo mundo... Não é. No Colocar geral, todo mundo numa todo cumbuca mundo... só e Exato. sacudir. Não é isso. Então, o que acontece? Eu estou trazendo aqui os pontos que são importantes de nós levantarmos para a gente entender o quanto a maternidade ela é pesada. É pesada por quê? Porque a gente, muitas vezes, nós não temos muitas opções de escolha. É isso que a gente tem que fazer e pronto. E como cuidar da mulher diante de tantos desafios, de tantas dificuldades? Como que eu vou lembrar de mim que eu existo, sendo que eu tenho filhos que dependem de mim? Sendo que eu tenho que a prioridade da minha vida é cuidar, é levar alimento para dentro de casa, é fazer as coisas acontecerem, é cuidar do filho. Quantas mães aí não estão exaustas? Não é dupla jornada, não, é tripla jornada. Sabe, trabalha fora, trabalha em casa, cuida de filha, muita coisa na cabeça. E é automático eu esquecer de quem eu sou. Vamos fazer o seguinte, vamos ali para eu poder passar um pouquinho de água com sal aqui da chicotada. Daqui a pouquinho, vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com intimidade, tá bom? Até já. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite, na Módulo FM. Muito bem, de volta com o Intimidade desta terça-feira com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca, falando sobre, Patrícia... maternidade e como não perder a mulher a partir do momento que se torna mãe. Vai vir mais chicotada? Não, agora eu vou trazer as soluções, porque antes eu só trouxe as hipóteses, os problemas. Só chitac. Hoje eu tô apanhando. Não, Tony, você não tá apanhando porque você não faz parte do homem que joga a responsabilidade toda pra cima da mulher. Não. Então, você não tem que amarrar a carapuça. Mas apanha, né? Pela classe. Infelizmente. Você vai defender esses homens? Não defendo hora nenhuma, mas eu apanho, hein? Tá bom. Ele não apanha, eu bato só em quem precisa. Né? Dizem que eu sou brava, mas eu Imagina. Mas isso faz o meu sangue ferver, mas eu não quero sangue fervido mais não. Se fosse então... Não é? Jesus. Vamos voltar aqui. Falei, né, no primeiro bloco, das dificuldades, da problemática em cima da maternidade, mas aqui, não é pra fazer a mulher desistir de ser mãe, não, tá? Tem os dissabores, as dificuldades, sim, ok, e tem mesmo. A gente precisa falar a verdade. Lidar com o recém-nascido, gente, o primeiro ano do filho não é brinquedo. Regulando o sono, alimentação, o peito, e tem mulher que não dá leite, e é uma luta. Mas é uma luta. Eu acho até que tinha que ter uma lei. Falar, olha, a mulher, a partir do momento que ela tem filho, ela teria que ficar aí no mínimo 1 ano sem poder trabalhar e ter algum retorno aí, alguma pensão do Estado, alguma coisa, sabe? Porque... Vão te chamar de comunista, cuidado. Olha, ainda bem que os tempos são outros, senão Vão te provavelmente... chamar, cuidado. Quando eu saísse dessa rádio aqui, teria... Você estava sendo linchada. Teria polícia atrás de mim. É verdade. Mas enfim. Mas assim, você concorda? Concordo. Seria interessante ter isso, né? Sim. Mas não é o foco, né? Mas o que acontece? A maternidade, ela é um amor além da gente. E a mulher, a linha muito tênue entre quem eu sou e quem eu sou e a maternidade. É como se uma fizesse uma mistura com a outra e eu não conseguisse separar mais a mulher da mãe.
o tamanho que essa maternidade, ser mãe, envolve a mulher. Mas a gente nós precisamos, até pela questão de saúde emocional, de saúde mental, a mulher precisa cuidar dela. Eu faço analogia, sempre uso isso nos cursos que eu faço. Imagina que a mulher é uma árvore. As raízes são a família de origem. O que sustenta a gente, a base, os pais, avós, tios, irmãos, a família de origem, são as nossas raízes que nos sustentam. Aí nós crescemos, certo? Para uma árvore dar bons frutos, ela tem que ser forte, ela tem que ser bem cuidada. A árvore é a mulher. Sim. Certo? E os frutos, filho, casamento, vida profissional, os amigos, as amizades. Entende? Então, essa mulher, a árvore, ela tem que estar bem nutrida, bem cuidada e principalmente tem que ter vida nessa mulher. Qual é o maior presente que nós, enquanto mães, podemos dar aos nossos filhos? Viver as nossas vidas. Claro que sem abandonar os filhos, não estou falando de abandono, estou falando de equilíbrio. Estou falando de uma mãe que consegue fazer algo por ela. Se a mãe gosta de fazer uma caminhada, ela faz a caminhada. Se a mãe gosta de ver as séries dela, ela tem um tempo de ver as séries dela. Se a mãe gosta de fazer uma viagem com o marido, com uma amiga, vai fazer. Vai deixar esses filhos amparados, cuidados e vai cuidar dela. É muito importante os pais entregarem para os filhos, além da vida que já deu, o exemplo de viver a vida. Não adianta nada, Tony, eu tomar cerveja e falar para o meu filho, não toma cerveja porque é ruim. Não vai resolver nada. Não vai resolver. Então não adianta nada eu falar para o meu filho, viva a sua vida, meu filho, vá ser feliz, viva a sua vida, e eu trancada dentro de casa sofrendo. Meu filho mora em outra cidade. Se eu começo a falar com ele que eu tô sofrendo, que eu tô sentindo a falta dele, eu choro todo dia, e quando ele vem aquele suplício pra ele ir embora, ele não vai se sentir bem lá. Então o maior presente que eu dou para ele é mostrar que eu tenho vida e que a minha vida está acontecendo. Isso é o melhor presente que nós podemos dar para os filhos. Nós temos tanto poder na mão, sabe, enquanto mulher, Tony, que eu falo sempre isso. Nós vivemos um mundo onde tem guerra. E normalmente a guerra é comandada por homens, né? Se fossem mulheres no comando, não teria guerra. Porque eu não mando o filho de outra, mas eu também não mando o meu, mas eu também não mando o filho de outra. A mulher tem esse cuidado com filhos. Margaret Thatcher já mandou. Margaret Thatcher já mandou. Então não é bem assim, não. Que mulher, né? No geral, você também hoje você tá me desarmando, né, bonitinho? Que mulher é um campo. Ela era mãe? Não sei. Eu acho que ela não tinha filho. Eu também acho que não, porque Deus me livre. Vou pesquisar, só um minutinho aqui. Eu vou pesquisar para desarmar. Eu vou pesquisar. Alex, pesquisei para nós, por favor. Margaret Thatcher, ela era conhecida como mulher de ferro. Mulher de ferro. Né? Eu acho que ela foi primeira-ministra da Grã-Bretanha. Eu acho que ela não tinha filho. Também acho que não. Vamos ver, né? E se também tinha filho, não dava certo com esse filho. Parece que eu vi um filme, uma série, alguma coisa que tinha ela. Eu acho que ela tinha um filho, parece que esse filho não dava certo com ela, não. Vamos ver, né? Vamos descobrir. Eu não sei. Tô falando de mães. Teve filhos? Quantos? Um filho? Ela não dava certo com esse filho. E aí ela mandava esse filho pra guerra, mandava o filho de outro. Ele tá me desarmando aqui. Mas eu tô falando, gente, no geral. Claro que tem um ou outro caso. Mas o que é mais importante nós entendermos? Que chega a maternidade, tem as fases. É claro que no primeiro ano do bebê, a mulher, ela não lembra dela mesma. Não adianta cobrar isso. Não adianta cobrar. Homens também não cobrem isso das suas esposas, que no primeiro ano de vida do filho, que essa mulher esteja pronta para você. O corpo dela não tá pronto. Por quê? Porque tá voltando tudo pro lugar, porque gerou um filho aqui. Inclusive com prolactina. E a prolactina é assim, ó. Se ela estiver no corpo da mulher, libido esquece. Então, onde tem prolactina, dificilmente essa mulher vai ter desejo por homem. Porque o corpo lê assim,
Você está sustentando um filho, então agora não é hora de reproduzir de novo, é hora de cuidar do que você já reproduziu. Você já tem. Daquilo Vamos cuidar do que já tem, O cuidar corpo- direito. O corpo é muito inteligente, ele traz essa mensagem mesmo. A partir do momento que o filho vai crescendo, vai dando uma certa autonomia para o filho. Por quê? Porque esse filho um dia vai sair da barra da saia da mãe. É natural isso acontecer. Isso precisa acontecer. Isso precisa acontecer. E à medida que esse filho vai começando a dar os próprios passos, essa mulher também vai retomando algumas coisas para ela, retomando algumas atividades que são importantes para ela. Lembra do que você fazia antes de ter filho. Você, por exemplo, gostava de nadar. E aí, quando o filho veio, parou de nadar. Então, que tal nadar pelo menos uma vez na semana? Entende? É isso. É sobre você começar a resgatar pedacinhos. A gente não faz isso da noite para o dia. A gente faz isso aos poucos. É devagar que nós vamos retomando a vida enquanto mulher, enquanto indivíduo. Justamente porque a maternidade toma conta de nós mesmos. Aí você começa e de repente vem um segundo filho. Aí de repente vem um terceiro. E a mulher tem que estar preparada. A partir do momento que ela se dispõe a ter filhos, uma parte dela ela vai ter um hiato, vai ter um tempo aí entre esse filho nascer, ou os filhos nascerem, e esses filhos estarem criados para que ela realmente possa tomar posse de quem é ela. Mas a coisa mais difícil é a mulher lembrar de si mesma quando ela está vivendo o auge da maternidade. E os filhos crescem, assim. E de repente, os filhos vão embora estudar. E aí, como que fica? Vamos cuidar da vida, né? Vamos cuidar da vida. E essa mãe? Como essa mãe fica? Como ficam os relacionamentos dessa mãe? Se ela estiver casada, o quanto ela investiu nesse casamento dela? E quanto esse marido também investiu no casamento para tentar resgatar, ajudar nesse resgate da mulher além da maternidade. Um papel importantíssimo para os parceiros, importantíssimo. É ter esse olhar de que a mulher está ali dedicada ao filho e que ele tem um papel fundamental para trazer essa mulher para a realidade da mulher. Com elogios, com cuidado, com amparo, com proteção, com amor, com elogios. Gente, o desejo feminino é ativado principalmente pelo que ela ouve. Marido, o que você está falando para sua esposa? Faz o almoço. O filho tá chorando. Tá chorando. Tá na hora de Exato. trocar. Seu corpo não volta mais o que era, hein? É desse jeito. Sempre E assim. além de tudo isso, tem a questão do corpo para a mulher também. Porque nós vivemos nessa questão da beleza e a mulher, a partir do momento que ela tem filho, é claro que o corpo vai mudar. Com a idade, é claro que o corpo vai mudar. E aí ela começa a se sentir diminuída, a autoestima começa a cair, né? A autoconfiança também. Falei, peraí, eu já não sou mais o que eu era, já não tenho mais aquele corpo, não tenho mais aquela vitalidade. Mas é uma construção. O homem também vai perdendo. Ele também vai perdendo essa vitalidade. Então, é uma construção entre os dois. O marido tem um papel fundamental no resgate dessa mulher dentro do casamento. E é comum nós vermos também, Tony, muitos homens não admitem, mas é muito comum nós vermos homens que entram na vibe do ciúme quando os filhos chegam. Isso é terrível para uma mãe. É mesmo, tem muito homem que tem ciúme do filho com a mãe. Sim, porque ele quer atenção. A mulher não vai dar mais atenção para ele. É natural, né? É natural. E aí ele começa a questionar, ele começa a se sentir para escanteio. Nós temos uma quantidade gigante de homens que traem as esposas nesse período. É mesmo. Infelizmente, falo sobre isso. Por quê? Porque ele tá se sentindo carente, porque aquela mulher já não tem aquele olhar para ele, ele já não é o centro das atenções da mulher mais. Toda a atenção vai só pro neném. Não tem mais. Então ele entra numa disputa com o filho. Gente, homem, não faça isso. Não entre nesse jogo. Não entre nisso. Olhe pro todo. A sua mulher tá ali cuidando do filho que é seu. Então, você quer essa mulher de volta? Você quer que essa mulher olhe para você de novo? Você quer que essa mulher ela tenha tempo para você? Cuide do filho. Contribua com essa mulher. Sabe? Contribua para que essa mulher volte.
Tenha o tempo, fale pra essa esposa, vai dormir que agora eu cuido. Vai ver um filme que você gosta, deixa eu ficar aqui. Vou dar uma volta com o filho vai crescendo, vai ficando, né, mais fácil de cuidar. Então, é isso que o homem precisa. O homem precisa facilitar a vida da mulher nesse momento, para que essa mulher tenha um tempo e ela comece a olhar para ela. Ela está sem trabalhar, mas aí não tem o recurso para cuidar da unha, para cuidar do cabelo. Marido, trabalha um pouquinho mais, pega um dinheirinho e dê para ela. Fale isso pra ela. Falou, vai cuidar das suas unhas, vai arrumar seu cabelo que você goste tanto. Mas não chega falando, seu cabelo tá um bagaço, toma dinheiro pra você arrumar. Acabou, ela não vai arrumar não. Fala, é porque você gosta, é porque é por você, pra você se sentir bem. Os homens precisam ter esse olhar de cuidado. A mulher, gente, a partir do momento que ela tem filho, a mulher é desconstruída. Tudo dentro da cabeça da mulher é desconstruído. Ela passa a ter medos que antes ela não tinha. Ela passa a querer fazer coisas que antes ela não fazia. Eu, por exemplo, eu nunca tive medo da morte. A morte é algo que eu nunca tive medo. Não que eu queira, tá? Eu amo a vida. Amo. De verdade. Mas eu nunca tive medo. Aí, quando eu tive o Lucas, eu sempre falei com Deus, não tenho medo, mas eu não tô aqui pra pedir nada. Mas se eu puder, deixa ele ficar um pouquinho maior, sabe? Mas não é só a mulher, não. Eu acho que o homem também. Eu também tinha, tem isso. Eu também tinha isso, Então, assim, fiz um seguro de vida, tem um seguro de vida, tem algo, a gente sempre pensa, né, nessas questões. Se me faltar, ele vai estar amparado disso, por isso, porque já basta a dor da ausência, então, porque pelo menos esteja aí. Pelo menos dá conta de se cuidar, né? Durante um tempo, até conseguir. Então, a gente tem esses medos. Quando o filho chega, essa mulher, a mulher ela é desconstruída para formar a mãe. Não fiquei grávida, me tornei mãe. Não é assim, é uma construção. A gente vai aprendendo. E com isso, tanta dedicação que nós vamos esquecendo de nós mesmas. O papel do homem é fundamental, do esposo fundamental, para a mulher resgatar quem ela é. Fundamental. Porque ele pode facilitar a vida dessa mulher a ponto dela realmente ter um tempo para ela e começar a fazer coisas que são importantes para ela. Ela se sentir olhada, amada, valorizada. E aí, se o homem entra na vibe de ficar com ciúme, tá sentindo desamparado, ele não vai, essa mulher não vai. Entre o filho e o marido, quem que você acha que a mulher vai olhar? Não entre nessa disputa, homens. Não entrem. Até porque você ficaria com uma mulher que larga o filho pra ficar com você? De forma nenhuma. Por qual que é a percepção que passa pra você? Olha, que se ela larga o filho pra poder ficar com outra pessoa, ela não tem responsabilidade. Ela não vai nem te dar valor. Não. A gente tem essa percepção mesmo, sabe? Posso estar errado, pode ter mulher lá do outro lado que deixou o filho, por exemplo, pra casar e que é uma pessoa boa, pode. Mas, no geral, a gente já tem essa certa resistência. Então, o que é importante? A mulher precisa resgatar o que ela gostava antes de ter filho. Quem ela era antes de ter filho? Quais eram os sonhos que você tinha antes de ter os seus filhos? Não deixe para resgatar de uma vez que você não consegue. Vá fazendo isso gradualmente, devagar, um pouquinho de cada vez, porque aí, à medida que esse filho vai crescendo, você vai resgatando quem é você. Não deixe para realizar os seus sonhos, para cuidar de você, para fazer, resgatar essa mulher que tem dentro de você quando seu filho for embora estudar ou quando ele casar. Por quê? Porque pode ser um buraco gigante que a saudade desse filho, a ausência desse filho vai doer tanto que você não vai ter capacidade de voltar lá no tempo e resgatar, tirar você desse buraco que você se colocou. Isso é fato. Então, o processo é o seguinte. Mas peraí, vem cá, você falou que para tirar ela do buraco que ela se colocou, mas às vezes a mulher ela tá nessa situação não porque ela queira, né? Mas porque o instinto dela colocou ela nisso, né? Perfeito isso, Tony. É um instinto mesmo. É um instinto e que a gente tem que estar atento a ele a todo momento. Eu falo buraco, gente, digo de ser um lugar, né? Não precisa ser um buraco, pode ser uma casa. Essa casa da maternidade que eu quero dizer. Parece que eu tô sendo fria com a maternidade. Não é isso, Tony. Mais uma vez, a maternidade, ela é maravilhosa.
Eu sou muito feliz como mãe, me sinto muito realizada como mãe, mas além da maternidade, existe uma Patrícia. Entende isso? Entendi. Existe uma Patrícia além de ser mãe. Quem sou eu? Eu sou N coisas e também sou mãe. Você precisa viver também, né? Exatamente. É sobre isso que eu estou falando. Então, e o instinto é tão forte, que você acha que eu não quero? Eu falei, acho que eu vou embora pra Uberaba. O Lucas tá lá, vou lá ficar com ele. O instinto é forte, sim. Sim. E vem isso mesmo. Mas aqui, ele tá vivendo a vida dele. Ele tá vivendo as experiências dele. E ele precisa passar por isso. Eu não posso simplesmente achar que eu sou a vida dele, assim como ele é a minha vida. Eu vou contar uma experiência própria. O Gabriel foi para Uberlândia fazer faculdade e a mãe dele foi assim, toda cheia de recomendação, né? Eu falei, opa, peraí, calma. Calma, peraí. O que a gente tinha de passar para ele, agora a gente passou, agora ele deixa ele colocar em prática aquilo que a gente quer, que ele aprendeu. Né? Então, você tem que deixar o passarinho bater asa sozinho para ele poder voar. Enquanto precisou, vocês estavam ali ensinando. Sim, qualquer sabe? Coisa a gente está aqui na retaguarda. Exato, a gente tem que ser porto seguro. Para quando ele deixa voar, quando quiser voltar, volta e tá aqui. O porto seguro tá aqui. Agora a gente não tem como ficar correndo, andando atrás de filho. Não Eles jeito. Precisam aprender a andar sozinhos. Sabe? E uma mãe que ela esquece que ela esquece de ser mulher e se torna 100% mãe, ela não libera esse filho para ir para a vida, Tony. Esse filho, ele não se sente pronto para ir para a vida. E essa mãe tá ali e assim, berrando na cara desse filho a incompetência dele, que ele não tem capacidade de fazer as próprias escolhas. Não tem mesmo, a mãe não deixa. Não tem, nem tem como, né? A mãe não deixa? Então, o que assim, né, para resumir, que o nosso tempo já tá acabando, olha, a maternidade é algo maravilhoso. É algo que preenche a mulher de um jeito que não tem definição, não tem explicação. Mas existe, além dessa mãe, existe uma mulher. E essa mulher precisa ser cuidada, amada, valorizada. Essa mulher precisa sonhar, essa mulher precisa ir para a vida. Eu falo que a gente tem que ter libido de vida, vontade de viver. A vida é para ser vivida. E eu não posso, enquanto mãe, colocar a minha vida, a responsabilidade da minha vida, nas costas do meu filho. Eu amo meu filho. E é por amor a ele que eu autorizo ele a ir para a vida. Entende? Fantástico, espetacular. E tô aqui para ser apoio, tô aqui para ser porto seguro. Quando ele quiser ancorar, eu tô pronta. Mãe, preciso de você, tô aí do seu lado. Mas eu dou a ele a autonomia de fazer as escolhas, de ir para a vida e de viver, de se descobrir enquanto homem, sabe? Enquanto ser humano. Enquanto isso, o que eu faço? Eu retomo a minha vida, que desde muito tempo eu já venho trabalhando essa questão da mulher. A gente sempre tem que sonhar, o que é importante para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os meus limites. Limites são barras de proteção. Uma mulher que estabelece limites para ela, estabelece barrinhas de proteção em volta. Se eu me defendo, se eu me respeito, se eu me amo, eu coloco em mim os limites do que o outro pode fazer comigo. Isso é clássico. E com a maternidade, pela maternidade, de ser cuidado, de ser amor, muitas vezes é muito fácil a gente se perder mesmo. Como você disse, né? Que muitas vezes a mulher, ela vai para esse lugar aí de viver 100% da maternidade, não é porque ela quer, é o instinto mesmo, o instinto é muito forte. Então eu tenho que trazer a minha racionalidade para eu não esquecer da mulher que eu sou, apesar da maternidade. E que outras mulheres possam viver a maternidade na sua plenitude, mas sem esquecer de quem são. Sempre. E com responsabilidade, né? E com responsabilidade, tá? Tony, nós encerramos, né? Acabou por hoje, Acabou. né? Mais uma vez o meu Instagram, Patrícia Fonseca Sexóloga, me segue lá. Eu atendo mulheres que, inclusive, tem mulheres que estão vivendo o ninho vazio. A dor do ninho vazio, gente, é uma dor, ela é quase palpável, Tony.
O tanto que dói, é como se a mulher não tivesse mais sentido de viver longe dos filhos. E resgatar os sonhos dessa mulher é um dos trabalhos que eu faço, dessas mulheres que eu atendo. E graças a Deus tenho conseguido bons resultados. É bom demais. Muito obrigado. Muito bom de descanso. nada Já está com o pra olhinho nós. pequenininho, querendo dormir. Sim. Vai lá. Até semana que vem. Até semana que vem. Semana que vem estarei aqui. Obrigado para você, para vocês que estão nos acompanhando e até a semana que vem. Muito bem. Esse foi o Intimidade desta terça-feira com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Semana que vem tem mais. Já eu tô de volta com Fazendo Amigos. Dá um tempinho aí. Intimidade. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite, na Módulo FM.